Meu funcionário pediu demissão. E agora? Ele cumpre aviso prévio? Quanto tempo que eu tenho para poder pagar ele as verbas indenizatórias? Quais são essas verbas indenizatórias? Vem comigo que nesse vídeo eu quero explicar isso aí para vocês. Assim como no início da relação de trabalho, um eventual pedido de demissão que dá fim a essa relação deve ser tratado com ética e profissionalismo pelo empregado e pelo empregador. Então, o primeiro ponto que deve ser observado é a respeito da maneira, como é a forma desse pedido de demissão. Então, o pedido de demissão deve ser feito através de uma carta formal do empregado ao empregador, se possível, de próprio punho, contendo a data desse pedido de demissão e o motivo. Por que a data? A data é para contabilizar o início do aviso prévio, é para a contagem do prazo que a empresa tem para efetuar o pagamento das verbas indenizatórias e as demais obrigações, contagem de prazo para as demais obrigações que venham a existir no fim dessa relação de trabalho. O segundo ponto que eu disse, é a contabilidade do aviso prévio. Esse aviso prévio é aquele aviso que, quando a maioria das vezes acontece do empregado ser demitido, ele cumpre um aviso prévio, e ele tem o direito de cumprir com 2 horas a menos na carga horária normal, que é com esse tempo de 2 horas. O objetivo é encontrar um outro trabalho, ou então cumprir 21 dias na carga horária normal e 7 dias ser dispensado para que ele possa ir em busca de outro emprego. Mas no caso do empregado estar pedindo demissão, não existem essas reduções da carga horária de trabalho. E o aviso prévio é contabilizado como 30 dias normal, como se fosse um mês de trabalho normal. É importante a gente entender que isso acontece porque a empresa também precisa do período de 30 dias para poder encontrar um substituto. Então a empresa tem também esse direito de ir em busca de um substituto. Enquanto isso, o empregado que está pedindo demissão, ele precisa cumprir esse aviso prévio para dar esse direito para a empresa, para dar essa oportunidade para a empresa também ir em busca desse substituto para o cargo. Então esse aviso prévio, ele pode ser descontado do salário do funcionário, das verbas indenizatórias do funcionário que pediu demissão, caso ele não cumpra. Então, se você pede demissão, ou o empregado pede demissão, e aí ele não cumpre o aviso prévio, isso pode ser descontado das verbas indenizatórias dele. E aí, o que acontece se por um acaso esse período de aviso prévio gerar uma despesa, uma dívida para o funcionário maior do que todas as verbas indenizatórias que ele teria direito de receber? Aí, nesse caso, o empregado ele não recebe nada, mas ele também não fica devendo para a empresa. Essa questão não pode acontecer, do empregado, por conta de não cumprir o aviso prévio, ficar devendo para a empresa. O que pode acontecer é ele não receber nada. Então, esse ponto é importante ser observado. Um outro ponto que é muito importante para as empresas observarem é o prazo de pagamento das verbas indenizatórias. Então, o prazo é de 10 dias após o fim da relação de trabalho. Caso a empresa não cumpra esse pagamento, não efetue esse pagamento dentro do prazo, não cumpra esse prazo, está sujeito a uma multa que está estabelecido no artigo 477, parágrafo 8 da CLT. Essa multa é no valor de um salário desse funcionário. E é devido quando não é feito o pagamento dentro do prazo de 10 dias. Esse prazo de 10 dias ele é contabilizado também para quando você manda um funcionário embora. Não só quando o funcionário pede demissão, mas quando acontece da empresa ter que demitir algum funcionário. Agora, quais são as verbas indenizatórias que esse funcionário que fez o pedido de demissão terá direito de receber? Então, ele tem direito de receber o saldo do salário,
que é o valor que ele trabalhou até o pedido de demissão. Então, se ele pediu demissão no 15º dia do mês, ele tem direito de receber esses 15 dias trabalhados. E como que funciona esse cálculo? Pega o salário dele cheio, divide pelos 30 dias e multiplica pelos 15. Né? Nesse caso, 50% do salário, como saldo do salário. Ele tem direito de receber também as férias. Se por um acaso tiver férias vencidas, recebe as férias vencidas, mais 1/3. Ou então, se ele já tiver tirado as férias dele e tiver algum saldo de férias proporcional, aí ele recebe as férias proporcionais mais 1/3 de férias, né? Outro direito dele, desse empregado que pediu a demissão, é o 13º. O 13º é contabilizado proporcional até o período que ele pediu demissão. Então, um exemplo, ele pediu demissão no mês 5, verifica o valor do salário dele, divide por 12 e multiplica por 5, que são 5 meses trabalhados. Esse será o valor do 13º, proporcional que ele tem direito de receber. Outro ponto que é importante para os empregados também verificar é a questão do salário família. Se o empregado ele recebe o salário família, se ele tem um filho menor de 14 anos, e ele recebe esse benefício, ele também precisa, no momento do pedido da demissão, ele tem direito de receber esse salário família proporcional pelos dias trabalhados, tendo aquele mês. E também eventuais horas extras, comissões que ele tem direito, e outros tipos de lucros, participação nos lucros que ele possa ter direito. Tudo isso é contabilizado no momento do acerto que é feito com o empregado com o pedido de demissão. Agora, um ponto importante que eu quero trazer para os empresários é que muitas das vezes, quando o empregado pede demissão, em alguns casos, né, muitas das vezes não, né, em alguns casos, o clima não está muito agradável. A situação ali que aconteceu não foi uma situação que tenha condições de uma conversa. O empregado não está pensando em fazer uma carta de próprio punho, nem nada disso. Então, algumas vezes acontece assim do empregado, não trabalho mais aqui, tacar o uniforme. Já presenciei algumas coisas nesse sentido, né? Então, é muito importante, né, quando acontecem umas situações dessas, deixa eu abrir um parênteses, quando acontecem umas situações dessas, se a empresa tem um setor jurídico, bem provável que esse funcionário já tenha tido algumas advertências, né? Isso já resguarda um pouco a empresa. Mas, independente dessa situação, principalmente para os empresários que não têm um setor jurídico, preste atenção nisso que eu vou falar. Uma situação dessa em que o empregado fica nervoso, pede demissão assim de uma forma grosseira, sai da empresa, tá com uniforme, qualquer coisa nesse sentido, ou fala que nunca mais vai trabalhar lá, né? E vai embora para casa, é importante que o empresário faça um termo falando narrando esse acontecimento, falando que o funcionário fulano de tal, contratado no período tal, no dia X, fez um pedido de demissão com as seguintes palavras: eu nunca mais trabalho aqui, tacou o uniforme no chão, descrever ali aquele acontecimento e pedir para 2 ou 3 funcionários que tenham presenciado a situação para que eles possam assinar como testemunhas. E você, como dono da empresa, assina também e encaminha para a contabilidade esse pedido de demissão do funcionário, né, formalizado dessa maneira. Isso aí resguarda a empresa em caso de uma eventual reclamação trabalhista. Porque quando acontece uma situação dessa, já mostra claramente uma insatisfação do empregado. E o empregado vai, conversa com um, conversa com outro, encontra um fulano que fala: olha, eu tenho um amigo que é advogado e tal, vamos entrar com uma ação contra essa empresa. Então, está sujeito a acontecer essas situações. E se você, empresário, tiver feito um documento desse, não significa que você vai se isentar da sua responsabilidade.
né, se for o caso de ter alguma responsabilidade. Mas essa documentação auxilia muito no momento de esclarecer para o juiz quais são as realidades dos fatos. Porque na Justiça do Trabalho tem um princípio que é o princípio da realidade dos fatos. O que significa isso? Independente do que está escrito ali no documento, se o empregado, principalmente, que é sempre visto como hipossuficiente, como a parte mais fraca da relação, se ele consegue comprovar por testemunhas ou algumas outras maneiras, mesmo que esteja escrito alguma coisa, né, ele consegue reverter a situação. Agora acontece o seguinte, se você tiver lá esse termo, como testemunhas alguns empregados, e esses mesmos empregados, funcionários, outros funcionários que você tem, que assinaram esse termo, eles não servirão como testemunha desse terceiro funcionário que pediu demissão. Tá entendendo? Então você já começa a se resguardar por aí. E quando acontece de um funcionário sair da empresa e encontrar uma falha na prestação, na falha de pagamento, falha na prestação de serviço da empresa, no que diz respeito às relações empregatícias, o que acontece é ele contar para o outro, todo mundo, né, em busca desse direito. Então esses cuidados que a empresa deve ter para poder se manter viva no mercado, para poder se manter firme e continuar caminhando e prosperando. É o que eu desejo aos senhores. Um grande abraço. Se puderem, curtam esse vídeo, se inscreve no canal, que eu posso trazer cada vez mais informações para vocês, dicas aí, algum conhecimento que eu tenho, para poder que vocês na prática, né, utilizem isso e caminhem com mais tranquilidade. Um grande abraço.